Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. E nesse momento o papai quer falar conosco aqui em 1 Samuel 22, no versículo 1, e a palavra de Deus diz assim para nós. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. O 2 fala assim: ajuntaram-se a ele todos os que achavam em aperto, todos os endividados e todos amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Oh, glórias a Jesus! Por essa palavra tão tremenda que o papai vem falar comigo, com você. A caverna de Adulão. A caverna aonde é um lugar do cuidado de Deus na nossa vida e aonde o nosso Deus, assim como foi com Davi, forjou o caráter daquele homem, e aquele homem, sendo instrumento de Deus, também transformou aqueles homens, o caráter daqueles homens que estavam ali com ele foram forjados e se tornaram homens valentes como o seu líder. Sabe, queridos, Davi está ali na caverna de Adulão, ele se prepara para assumir a liderança de Israel. Mas para assumir alguma coisa, primeiro precisamos cuidar de nós mesmos. Não é verdade? E muitas das vezes nós esquecemos disso, já queremos assumir as coisas e fazer isso ou aquilo sem cuidar de nós mesmos, sem forjar o nosso caráter, sem ser dependente 100% de Deus, sem aprender a passar pelas situações dando glória a Deus. E muitas das vezes, queridos, situações bem de caverna, de solidão, ou acompanhado de pessoas como Davi estava, pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Eram essas pessoas que procuraram ele, mas ele se posicionou ali como um bom líder. Ele se posicionou para a liderança, porque ele tinha uma unção, ele tinha recebido uma unção real, que está lá em 1 Samuel 16, né? E aí aquele homem, Davi, vence o gigante, mas ele precisa aprender a liderar. Ele venceu sim gigantes, ele fez muitas coisas, mas ele precisava aprender a liderar o povo. E aí sim, ele vai para essa caverna, ele é levado a essa caverna, porque Deus o colocou ali para que ele posicionasse dentro daquela situação, fugindo do rei Saul, né? Porque o rei Saul tentava matar ele. E ele foge, né? E ele entra, e todo mundo conhece a história, ele pega o pão sagrado para matar sua fome dos seus companheiros, conforme está em 1 Samuel 22, no 2. Ele faz muitas coisas, ele foge para Aquis, né? Ele faz de louco, ele vai aprendendo dentro das situações como agir, como posicionar para poder liderar. Sabe, queridos, ali na caverna de Adulão, Davi, ele foi conduzido ali e saiu dali para liderar o povo de Deus. E todos que olhassem para essa situação, ele falou, mas isso é um desequilíbrio, porque Davi, um pouco antes, ele faz-se louco ali na presença do rei, né? Ele fingiu ser louco. Depois ele vai para a caverna e todo mundo era pensar que este homem ele estava desequilibrado. Mas não, queridos, este homem estava conduzido por Deus para ser lapidado, para ser moldado e para moldar e para lapidar aqueles que estariam com ele. Porque para se tornar um líder de verdade na sua própria vida, era no começo, ele tinha que saber se liderar no seu trabalho, né?
E, queridos, nós precisamos também, sabe, ser líderes, ser os senhores da nossa própria vida, no nosso trabalho, no nosso ministério que Deus nos deu. Nós temos que tomar posições, nós temos que definir princípios, objetivos, né? A gente tem que viver os propósitos e não apenas ser movido pela circunstância e pela vontade. Não, a gente tem que ser posicionado e a gente precisa posicionar, tomar a dianteira, fazer e aprender, querido, sabe? Dentro dessas situações, aprender a cuidar das pessoas, ali dentro daquela caverna, né? Ali na caverna do Adulão, aquele homem, Davi, né? Aquele que já era ungido rei de Israel, ele aprendeu a lidar com pessoas que estavam com ele e iam administrar tudo, mas que agora eram pessoas que precisavam de socorro, que precisavam ser saradas, que eram desequilibradas, endividadas, eram pessoas que viviam à mercê da vida, né? Ninguém dava nada por elas. E Davi, ele mudou de tal maneira que no encontro inesperado com Saul ali na caverna, ele consegue conter a sua vingança. Ele não comete vingança, ele podia matar Saul, conforme está em 1 Samuel 24, 1, 22. Não, ele contém, ele aprendeu a ter domínio próprio. Para ser um líder, para ser uma pessoa de respeito, nós temos que ter domínio próprio, queridos, para ser praticantes da palavra, nosso ouvinte, para ser parecido com Cristo, nós temos que ter domínio próprio. E a partir de então, ali na caverna, ele prepara aqueles homens que estão com ele, aqueles homens desprezados por todos, aqueles homens que não eram nada agora, eram valentes guerreiros. Ali se forma um grande exército, e aquele grande exército vai até o final do reinado de Davi. A caverna, queridos, que talvez você esteja, eu esteja, nós estejamos, ela é uma ferramenta para moldar a mim, moldar a você, para nos ensinar a viver melhor. Tem momentos, queridos, esses períodos que a gente precisa quietar de verdade, aquietar e cuidar de nós mesmos. Então, fecha a porta para tudo. Se for preciso, saia das redes sociais, saia dos grupos, saia de tudo. Cuide de você e cuide daqueles que Deus trouxer para estar com você. Aqueles que forem caminhar realmente com você, separados por Deus, para avançar, para ir em frente, para ser preparado. Nós precisamos aprender a reconhecer as nossas fragilidades, mas também, queridos, nós precisamos valorizar aqueles que estão próximos de nós. Às vezes, dentro dessa caverna, vai estar pessoas que às vezes têm mais dores que você, mais desprezado que você, pior que você, mas valorize essas pessoas. Cuide delas, sabe, ajude-as, para que elas venham a ser amanhã soldados, guerreiros, aliançados com você, que vão estar com você até o fim. Ali na caverna, Davi foi tratado por Deus. Deus tratou ele, tratou do caráter dele, tratou a vida espiritual daquele homem. Mas Deus, no momento certo, manda o profeta Gade para chamar Davi daquele lugar seguro, né? E sair ali da caverna de Adulão e conquistar Judá. Mas para que isso acontecesse, queridos, ele tinha que estar pronto. Então não queira fazer as coisas que você não está pronto para fazer. Não queira, sabe, tomar atitudes que você não dá conta de tomar. Você vai começar a construir, não vai terminar. Quantas pessoas começam e não terminam, ou fazem pela metade, ou murmuram no meio do caminho, ou ficam arrependidos porque começaram, ou falam um monte de coisas que vão desagradar a Deus, que não deviam nem ter começado a fazer porque não analisaram. Né? O Davi, ele sai daquele lugar em segurança. Quando ele sai daquela caverna, ele sai para conquistar Judá. E ele estava pronto para isso. Porque, queridos, nós precisamos cuidar do nosso temperamento, do nosso emocional, dos nossos sentimentos, porque muitas das vezes nós somos, sabe, levados a falar, a tomar decisões, a posicionar pelos nossos sentimentos, pelo nosso temperamento explosivo, pelo nosso emocional que está destruído.
Não, queridos, nós precisamos ter cuidado com tudo isso. Nós precisamos cuidar do nosso material, da nossa saúde física, da nossa vida financeira. Nós precisamos cuidar do nosso espiritual em oração, em palavra, sabe, em posicionamento com Deus, descer na casa do oleiro, aprendendo mais e mais dele. Meu amado e minha amada, talvez você que neste momento está passando por essa caverna como Davi, você, meu amado, minha amada, para de murmurar, para de reclamar, para de deixar esse temperamento teu explosivo, falar coisas que não deve, sabe, agir de forma, sabe, que não agrada a Deus, dentro dessa caverna. Deixe Deus te moldar, seja moldado por Ele. Aí nessa solidão, passe tempo com Deus em oração, aproveite a tua solidão para estar mais com Deus, passa mais tempo com Ele. Se você passar por um tempo em uma caverna fechada ali, se cuide de você, mesmo fechado, e espere o tempo certo de sair cheio da presença do poder de Deus. Sabe, queridos, muitas das vezes eu olho a situação, né, que o Senhor me trouxe de volta para minha terra, né, para o Brasil, numa situação, queridos, que talvez se o papai falasse para mim quando eu estava longe, eu não teria vindo, mas eu vim, e a situação é exatamente eu dentro de um local. Eu sou fechada daqui, é pouquíssima coisa que eu posso sair para fazer. E é como uma caverna, mas dentro dessa caverna, meu amado e minha amada, eu estou moldada. A cada dia o Senhor me moldando, a cada dia o Senhor moldando, e o Senhor molda a mim, e o Senhor me dá graça para mim também, ajudar, instruir, e também ajudando a transformação dos que estão comigo, dentro dessa caverna fechada, esperando esse tempo certo de sair, cheio da presença do poder de Deus. Tem um povo que está comigo, são poucos, pode contar nos dedos, mas são um povo que vai fazer a diferença, porque estão sendo preparados por Deus dentro dessa caverna juntinho, assim como estavam aqueles 400 homens, né? Ali no Salmo 142, os irmãos depois vê, é a oração de Davi ali na caverna de Adulão, e ele mostra o pedido, né, a Deus para que o proteja e prepare para ele ser o que o Senhor havia preparado para ele ser. Ele fala para Deus ajudar ele, para Deus forjar ele, para Deus, sabe, lapidar ele, para fazer as coisas acontecerem, para ele no meio da luta não desanimar, para que ele seja mais que vencedor, e que as pessoas improváveis que estavam ali com ele sejam também pessoas que vão ser líderes, que vão ser guerreiros, que vão ser bem-aventurados. Ele cuidava de si, ele cuidava daquele povo, e ele estava cada dia preparado dentro daquela liderança, ali aproveitando a oportunidade. Então, meu amado, minha amada, aproveite a oportunidade. Aproveite aí nessa caverna de Adulão, aonde todos que estão se juntando com você estão em aperto, todos que estão aí juntando com você são endividados, amargurados de espírito. Então, meu amado, minha amada, seja o chefe deles e faça com que esses homens floresçam, que esses homens sejam transformados, sabe? Busca cada dia mais refúgio, intimidade com Deus, tenha fé em meio a esse desespero de caverna, esse desespero de aflição, de escuridão, onde não tem ninguém que está por você, que se interesse por você. Busque a Deus, Ele é o verdadeiro refúgio, Ele é a esperança, mesmo quando você está se sentindo assim, nesse momento desamparado, sabe, vai ter mais experiências com Deus aí, nessa caverna profunda na tua fé, sabe, que esse período de deserto espiritual te leve a ter dependência mais e mais de Cristo, intimidade mais e mais com Ele, intensificando em oração, em confiança, para que você saia com essa certeza, dessa liderança através do Espírito Santo de Deus.
que esses que estão com você, os que estão comigo, sejam formados valentes, sabe? Que como Davi reuniu aqueles homens endividados, descontentes e transformou na sua guarda pessoal de valentes, sejam pessoas que temem a Deus, que buscam a Deus em primeiro lugar e que sejam preparados para viver o novo de Deus, para experimentar a altura e profundidade do amor de Cristo, que nos momentos de dor e de angústia eles venham passar pelo processo em crescimento com Deus, com eles, sustentando e fortalecendo. Que mesmo nos piores dias eles possam testemunhar, sabe? E que mesmo nos piores dias eles possam ver o outro lado, ver o oásis, ver a cura, ver a libertação, que eles possam recomeçar. Porque, queridos, ali a caverna também era um recomeço para todos eles. Era só um refúgio temporário, isso que você está passando é temporário. E é um ponto de partida para uma nova fase da tua vida. Isso não é lugar de permanência, isso não é sepultura, você não vai morrer aí. Então, meu amado e minha amada, dê importância a isso que você está recebendo. Sabe? Você está recebendo os alicerces que você precisa. Sabe, você está recebendo o melhor de Deus aí dentro. Ele está te construindo, te dando autoridade, te fazendo forte. Então não despertar, esqueci a palavra agora. Não deixa passar a oportunidade. Não deixa passar, não. Coloque em prática agora, de acordo com a palavra de Deus. Coloque em prática esse tempo com Deus, de busca a Deus, de buscar para você e por aqueles que estão ao teu redor. Nesse refúgio, como Davi, durante aquela perseguição, estava ali, porque ele estava sendo perseguido por Saul, ele começou a dar mais importância ainda à busca de Deus nesse tempo difícil. E ele transforma aquele sofrimento de um local para um crescimento em oração, em formação de um pessoal, de uma guarda pessoal, de valentes. E todos eles com resiliência para superar as adversidades e cumprir o propósito divino. Mesmo quando a vida parecia ter o quê? Nenhuma saída, nem outra alternativa. A não ser fugir, esconder-se. Então entra nesse esconderijo do Altíssimo, busca esse refúgio na intimidade com Deus e seja transformado, transforma os que estão ao teu redor em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Paizinho querido, te agradeço por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor traz para nós neste momento. Papai, eis-me aqui com essa multidão que está comigo, Senhor. E eu creio, papai, que o Senhor está nos lapidando, nos moldando, forjando o nosso caráter, nos ensinando. E eu sei, papai, que a cada dia nós vamos experimentar a altura e profundidade do teu amor, preparados, Senhor, para fazer, papai, a tua perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.